podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, as alunas Ana Clara Sakamoto e Marjorie Antunes Perim conversam com o professor Rafael Antunes sobre como a educação na infância afeta no comportamento do adolescente. Eu sou a Marjorie, do primeiro ano. Eu sou a Ana Clara Sakamoto, do primeiro ano. E a gente veio entrevistar o professor Rafael sobre a educação positiva e como ela afeta na adolescência. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Vamos lá, vai ser um prazer conversar com vocês. Então, de primeira pergunta, você acredita que exista um jeito certo de educar os filhos? Eu tô tentando fazer do jeito certo porque eu sou pai, tenho um filho de 5 anos, estou há 5 anos tentando nesse processo, mas não sei se existe exatamente uma forma correta. Acho que tem coisas que a gente vai entendendo que tem que ser abandonadas, né? Práticas que são violentas, práticas que não vão contribuir com a formação do indivíduo, a gente tem que abandonar, óbvio, né? Então, processo de mudança constante nosso, do indivíduo, de todos nós e da sociedade. Agora, é difícil a fórmula, né? A fórmula ideal. Como que, óbvio, eu queria conhecer seus pais, inclusive, para saber o que eles fizeram, né? Para ter os meninos assim tão atenciosos, estudiosos e tal. Porque, né, a gente mira-se nos exemplos das pessoas que já passaram por esse processo. Mas não sei se exatamente um jeito certo, Ana. Evitar algumas coisas e propor várias outras, né? Permitir com que a criança brinque, se desenvolva, enfim, tudo isso é muito importante. Vai aprendendo, né? Sim. Alguém me disse isso, eu não consigo lembrar quem foi, que os pais nascem junto com a criança, e eu tenho uma convicção que isso é verdadeiro, né? Então, eu não era pai antes do meu filho, só tenho um filho, então, né, fez 5 anos agora, então nesses últimos 5 anos eu tenho entendido cada vez melhor a responsabilidade daquilo que é ser pai. É isso, aprendendo. Mas, em geral, uma pessoa que afirma que bater na criança é uma solução. Isso poderia ser considerado errado, né? Muito. Quer dizer, é muito subjetivo, as pessoas vão tomar suas decisões sobre os seus filhos, mas eu não consigo nem entrar numa discussão com alguém que pense dessa forma. Falou, então, ok, né? Crie seus filhos dessa forma e você vai colher péssimos frutos no futuro. Se a gente transpor isso, né? Se eu transpor a violência aplicada de um pai para a criança para uma situação adulta, cotidiana, ela soa absurda, né? Então, do tipo, um professor explicou um conteúdo, vocês estão lá no primeiro ano do ensino médio e falam, professor, não entendi. Não faz sentido o professor pegar um chinelo e te dar uma chinelada. Não faz o menor sentido. Todo mundo vai imaginar essa situação como absurda. Mas quando uma criança, dentro de casa, faz alguma coisa errada, pessoas ainda consideram que é correto dar uma chinelada nessa criança. Mas ela não subverte essa lógica. Ela não se põe no lugar dessa criança e pensa, o que ela está aprendendo? Ela está desenvolvendo medo, ela está desenvolvendo nenhuma noção de respeito, apenas de medo. E não acredito que uma criança que apanha está aprendendo qualquer coisa. Ela está aprendendo a reproduzir a violência, né? A gente vai reproduzir aquilo que a gente tem como padrão, né? Então, se o padrão de comportamento com a criança é violento, é grito, é imposição, obviamente que essa criança vai agir da mesma forma. Ao mesmo tempo, eu não vou achar que os pais têm que ser condescendentes com quaisquer comportamentos. Vamos dizer, se meu filho faz alguma coisa errada, ele vai sofrer reprimendas que não são violências, que não são abusos físicos e emocionais. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso fazê-lo pensar no que ele fez, né? Então, fazê-lo refletir sobre os seus atos, fazê-lo... E aí existem formas de penalização, né? Você não vai fazer tal atividade hoje, sei lá, não sei, uma coisa assim, né? Se você teria acesso a um sorvete, não vou dar. É difícil de pensar, né, de caso prático. Aquilo que a gente chama de castigo, desde que, óbvio, não seja traumático. Não adianta eu trancar a criança no quarto escuro também. Então, falar, não vou bater, mas vou trancafiar a criança ali no quarto escuro por horas, a fio. Faz o menor sentido, né? Eu li em algum lugar também, desculpa, eu não lembro a referência, mas nesse processo de aprender a ser pai, fui lendo bastante coisa. E eu vi alguém, acho que alguém da psicopedagogia, falando que o castigo ele tem que ser limitado a 1 minuto por ano de idade da criança. Então, meu filho tem 5 anos, não posso deixar ele mais do que 5 minutos de castigo. E já aconteceu de eu colocar o cidadão no castigo, falar, não, você vai lá pro seu quarto, vai pensar no que você fez, aí você volta, passa um tempo, às vezes um pouco maior, passa lá 6, 10 minutos, você vai lá, a criança tá o quê? Tá brincando, né? Não tá nem aí, mas ele nem lembra o que ele fez, ele nem tá refletindo sobre nada, então é isso, a gente precisa entender o que vai fazer sentido, né? Mas a violência, de forma alguma, física, emocional,
nenhuma prática de violência vai ser efetiva. Eu pelo menos não consigo acreditar nisso. É que a gente normaliza muito a violência com a criança, mas com um idoso, com uma mulher, por exemplo, é considerado um absurdo, um crime. Sim. Mas com a criança também né? Só que pela sociedade, alguns veem isso como uma forma de educar. Sim, você usou a palavra perfeita, Major, é uma normalização. A gente transforma isso em algo normal. Fala, mas o pai tem que ter esse direito, a mãe tem que ter esse direito. Não tem. Da mesma forma como... da forma que você apontou, é isso. A violência contra a mulher, a violência contra o idoso, a violência como um todo é criminal. A violência contra a criança também é. Né? Existe uma legislação específica em relação às crianças, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é mais do que claro, né, de que toda forma de violência contra a criança é criminal. Né? Aí ainda tem aquela discussão de, mas no âmbito do lar, da casa, né, como mapear, bom, a sociedade é responsável. Então, se a gente sabe que alguém, né, bate nos seus filhos, espanca seus filhos, compete à sociedade, né, o entendimento disso, a denúncia disso, né, porque é ser negligente também concordar, né, concordar com a violência praticada contra uma criança. Não faz sentido, é um ser indefeso, completamente indefeso. Né? Então, a criança não tem como defender-se de um adulto, nem fisicamente falando, nem... Né, por entendimento disso, se você brinca com uma criança pequena, como da idade do meu filho, por exemplo, de pega-pega, tem como ele vencer a gente? Não tem. Nem o mais sedentário do mundo como eu não vou perder para ele. Eu diminuo o passo, deixa a criança, vez ou outra, deixa ganhar. É bom aprender a perder também, mas enfim, deixa ganhar algumas, finge que não consigo pegar em outras, mas se fosse uma situação de violência, de perseguição, pegar, ele não vai conseguir fugir, ele não consegue escapar. Então além de ser o ato da violência em si ser absurda, é injusto, enfim, é desonesto com a criança qualquer prática dessa. E como o senhor disse, como você acha que os impactos de diferentes tipos de educação, como a violenta ou a respeitosa, vão afetar no adolescente, tipo, no longo prazo? Perfeito. Vocês estão numa fase, né, numa idade onde vocês estão ainda num processo de transformação, de mudança, vocês sabem disso. Vocês estudam isso, inclusive, né, em disciplinas ligadas à biologia, coisas do gênero. Então, passam por transformações físicas e psicológicas fundamentais. E tudo aquilo que a gente traz de bagagem, sem sombra de dúvida, vai me afetar, né, nos meus comportamentos futuros. Então, isso é mais do que estudado pela neurologia, pela psicologia, pela psiquiatria. Um medo, ele não surge do nada, né? Mas ele tem um fator, um medo, uma fobia, alguma coisa assim. Eu não sei mapear, eu não sei dizer o que me tornou claustrofóbico, mas eu não consigo fazer espaços fechados, apertados, né, que me incomodem, né? Não dá. Mas eu tenho uma dificuldade de usar relógio, né? Porque me sinto apertado, preso, enfim, é isso. Mas é uma questão de estudar e de entender o que gerou isso. Não sei, realmente não sei, né? Mas alguma coisa pode ter gerado. Não foram meus pais que me prenderam num quartinho escuro, tá? Não foi isso, são pessoas incríveis. Mas enfim, mas poderia ter sido alguma situação da infância. Então, toda prática violenta contra uma criança, ela vai gerar um comportamento no adolescente. Então a gente trabalha muito com a questão, né? Com vocês, meninas, da questão do empoderamento, de vocês terem uma total noção do que são, das suas liberdades, do que, né, enfim, do que é correto, do que não é e tudo mais. Enfim. Mas quando você naturaliza, e um menino ou uma menina, tanto faz, óbvio, independente de gênero, mas usando a mulher como exemplo, como eu vou naturalizar em uma menina ela aceitar um comportamento violento dentro de casa, que um homem grite com ela, isso tem chances, não há certeza, mas eu tenho uma chance de um reflexo no futuro de uma pessoa que vai aceitar um comportamento, uma relação abusiva. Então, aí depois lá na frente vai falar, ai, nossa, mas ela não percebeu que esse cidadão era uma pessoa ruim, era abusivo, ela cresceu com uma pessoa igual, né? Então, o que ela ama e chama de pai, então é difícil, né? Pai, mãe, enfim, vovó, os responsáveis como um todo. É difícil imaginar que, bom, enfim, o velho ditado de a fruta nunca cai muito longe do pé é válido, né? Então, se eu tô dentro de um contexto, eu não vou conseguir sair muito dele. Beleza? Então, gera reflexos terríveis. Essa questão que você falou de que ela sofreu uma agressão na infância e normalizou isso no relacionamento, muitos pais falam que
estão batendo porque amam. Então a pessoa começa a ver o amor como uma agressão, assim. Nossa, perfeito, Marjorie. É uma construção social terrível, né? A gente não para pra pensar o quanto... É difícil, mas assim, o quanto a gente tem uma responsabilidade gigantesca por uma vida quando você é pai, quando você é mãe. Né? Então, o que eu vou tornar natural, né, numa criança? O que eu vou tornar, enfim, certo ou errado? Vou dar um exemplo que foge um pouco da questão da violência, mas é o seguinte, meu filho tinha 2 anos, ou 3, não lembro, por aí, 2 ou 3 anos. Ele pegou um estojo de maquiagem da mãe dele e ele queria maquiar-se. Eu falei, não, você não vai brincar com isso, não é brinquedo. E ele me perguntou por quê. Ele tinha 3 anos, lembrei, ele na fase do porquê, né? Tá até agora. Por quê? E eu poderia, né, num discurso machista, inclusive, falar, não, isso é coisa de mulher, né? E já, a partir dali, iniciar uma construção que não é a que eu quero. Então eu parei, pensei, eu falei, porque é perigoso. Porque é de adulto, porque você vai pegar um negócio desse, vai passar no teu olho. Vai para adultos, certo? Para adultos. Tudo bem? Tá bom, tudo bem, né? Ele se cortou com uma gilete uma vez. A criança é especialista em acidentes exóticos. Um cortinho leve, uma coisinha leve. O que ele fez? Ele achou uma gilete, eu não lembro, a gente estava viajando, não sei se uma mochila minha, de alguém que estava viajando junto, não sei, ele pegou uma gilete e ele passou no rosto dele e fez um micro cortinho, foi um nada, assim, foi um quase nada. Mas ele tá emulando o comportamento, né? Ele vê as pessoas, o pai dele não tanto, que quase não tem barba e nunca faço também. Mas ele vê as pessoas, né? O vô, um tio, alguém, né? E eu, às vezes, passando uma gilete. Então ele tá emulando esse comportamento, ele vai fazer igual, né? Então, aí volta para a questão da violência. Se a criança cresce num ambiente de violência doméstica, de agressões mútuas, de, enfim, né? Um casal entre si, ou em relação à criança, ou em relação a outras pessoas, ele vai emular esse comportamento. Mas eu vou entender que aquele é o comportamento normal. Eu vou ser agressor, eu vou ser violento, eu vou aceitar violências, vou achar que são normais. É isso, né? É terrível, mas é isso. As pessoas deveriam parar para pensar que estão criando um ser, né? Que aprende, enfim, é isso. Esse negócio que você falou do seu filho recriar as coisas que você faz. Como que a gente explica para uma criança uma coisa que um adulto faz, ela não pode fazer? Por exemplo, esse negócio da maquiagem que você falou até faz sentido, porque uma criança não devia usar maquiagem, porque isso sexualiza ela de certa forma. Como que a gente explica isso para uma criança? Né? É difícil, mas a gente tem que tentar demonstrar aquilo que ele pode e aquilo que ele não pode, né? Então são coisas que fazem mal. Eu não sou fumante, mas a pessoa vai ter contato, né? A criança vai ver na rua e tal. E meu filho pegou um clube uma vez, ela pegou uma bituquinha de cigarro, fala, não, joga isso, porcaria, não sei o que. Eu vou perguntar o que é, porque a criança quer saber o que é. Aí você fala, é uma coisa horrível, é sujo. Aí daqui a pouco ele vê um tio, um parente, alguém com um negócio na mão, ele vai falar, isso é sujo, né? E fica uma situação estranha, ruim. Então, é um hábito não saudável e que tanto eu quanto a mãe dele não gostamos, então nós vamos explicar pra ele. É um tipo de coisa que algumas pessoas gostam, mas que não faz bem. Né, que vai gerar muito problema, que vai, né, enfim. Se eu tentar pensar dentro do universo da criança, eu não vou poder virar para a criança e falar, você vai ter enfisema pulmonar, você não vai entender isso, né? Mas eu preciso trabalhar dentro do universo da criança. Eu falo, olha, tem hábitos que fazem bem, tem hábitos que não fazem bem, tem coisas que são saudáveis, tem coisas que não são saudáveis, e a gente vai tentando mostrar para a criança a importância disso, a importância de um hábito saudável, uma coisa assim. Mas o exemplo é fundamental, né? Não adianta nada eu falar pro meu filho, não, nada saudável e beber até cair na frente dele, ou fumar na frente dele. Então ele vai entender como um hábito normal, nem que ele entenda, não, isso é normal para adultos, mas daqui a pouco ele é adulto, né? O tempo passa voando, daqui a pouco é um adolescente, é um adulto e vai repetir os mesmos hábitos. Tudo bem? Então é muito difícil, Marjorie. Eu queria ter assim a resposta pronta para, faz assim, né? Quando daqui a um futuro muito distante vocês quiserem e forem mães, né? Faz desse jeito, mas não tem, a gente precisa ir entendendo o universo da criança, que é muito lúdico, e ir conversando com a criança. Não tem segredo. Conversa, diálogo, importantíssimo. O ideal seria, então, explicar pra ela. Sim, dialogar, conversar, explicar. O assunto, né? Não, fundamental, né? A fuga do assunto não ajuda, não contribui, né? Não contribui. Show de bola. O que mais? Vou aproveitar esse negócio do cigarro que você falou. Certo. Hoje em dia tem muito adolescente fumando pod, né? Muitos viciados até.
Se um pai, por acaso, descobre que um desses adolescentes está fumando pod, o que você acha que ele deve fazer? Pod é o cigarro eletrônico, né? Isso, cigarro eletrônico. Eu tenho dificuldade com esses nomes novos. É o pendrive. O pendrive, isso. É difícil, assim, opinar sobre um assunto que tem que ser resolvido, óbvio, ali entre eles. Quer dizer, eu pretendo ter diálogos francos com meu filho, que não vão acontecer aos 5 anos de idade. Espero que quando ele for mais velho eu possa ter um diálogo franco com ele sobre os efeitos. Fala, pessoal, você tem efeitos, né? Não vou nem falar efeitos positivos, mas você tem ali o que as pessoas estão buscando, com o álcool, com o cigarro, com as drogas, enfim. Está buscando um relaxamento, está buscando isso, aquilo, outro. Mas eu tenho os outros efeitos também, né? Os colaterais, né? Que não vão ser ditos pelo vendedor do pod, que não vai ser dito na propaganda de qualquer produto, enfim. Eu acho que compete ao pai a tentativa de conscientização. E, acima de tudo, o diálogo, né? Tentar estabelecer um diálogo demonstrando aquilo que é válido, que não é válido, que tipo de comportamento é válido, que não é válido, o que faz bem, o que não faz bem. Porque o adolescente, vocês sabem disso também, em termos biológicos, o adolescente não está pronto, preparado para a tomada de decisões, né? Questão de formação mesmo de um córtex frontal, cerebral, que se dá muito mais na vida adulta do que na adolescência, na capacidade de tomar decisão. Então é responsabilidade sim dos pais de mostrar, de apontar, né? E de encontrar caminhos de diálogo. Agora, cada um vai lidar de uma forma, né? Acho que há pais que vão lidar de uma forma proibitiva. Não, se você pôr isso na boca de novo, tá fora de casa. Não sei, é difícil. Eu espero não passar pela situação, né? Espero do fundo do coração que o diálogo prévio me ajude a estar prevenido, né? A gente trocar essa ideia antes para que a criança não incorra no risco do uso de uma substância lícita ou ilícita que lhe faça mal. Mas, se for necessário, um diálogo aberto, franco, o entendimento do que está levando aquele... Por que você está fazendo isso? Né? Isso é uma grande questão. O que leva o cidadão a fazer uso disso? Qual é o efeito? Hoje a gente sabe que, né, os óleos presentes, as essências presentes nesse negócio, elas vão impregnar no pulmão da pessoa por anos. Né? É mais agressivo do que o cigarro, que já é muito agressivo. Então, né, é algo que obviamente tem que ser evitado, né? Por uma questão de saúde mesmo. Mas você acha que, assim, proibir totalmente? Descobrir que o filho tá fumando, proibiu. Porque eu já conversei com uma psicóloga, ela falou que quando a gente para esse vício muito rápido, assim, do nada, ele pode voltar depois. Acho que como qualquer vício, né? É muito difícil a ruptura, né? Tanto é que existem tratamentos que são paulatinos, né? Você vai diminuindo o uso da substância ao longo do tempo. Para qualquer dependência química, o corpo fica dependente de açúcar, se a gente consome todo dia, de café, como eu consumo café todo dia, então o corpo fica dependente. O dia que você acorda pela manhã, correria, não toma um gole de café, você sente dor de cabeça, cansaço, quer dizer, na verdade não tá sentindo nada, mas teu corpo tá dando sinais, tipo, falta cafeína, né? Então cria-se a dependência, assim como refrigerante ou qualquer outra coisa, pensando nas coisas permitidas, né? Então essas não permitidas também. Eu concordo com a psicóloga, Marjorie, que é necessário, né, uma conscientização para que a pessoa pare. Ela precisa parar, ela precisa ter consciência de que isso vai lhe fazer mal no longo prazo. E curto prazo também, né? Vai arrebentar com a capacidade pulmonar no curto prazo. Então, a proibição talvez vá ter problemas, vai gerar problemas, né? Porque não está consciente, porque só está proibido. E já era proibido antes de começar a usar, você precisa pensar nisso. Então, a partir da própria pessoa, a atitude de parar. Sim, isso. Se não existir esse diálogo, vai ser muito difícil da pessoa saber por que ela está fazendo e por que ela não deveria fazer. É isso, a consciência, né? A geração de uma consciência que é construída coletivamente. E qual você acha que seria a forma correta de lidar para instruir uma criança quanto a tabus da sociedade? Por exemplo, relação sexual, religião, ou mesmo vícios, né? Como você já havia dito. Sim. Ana, é difícil, mas eu vou apostar no diálogo de novo. Eu acho que o diálogo sobre qualquer questão vai ser, né, muito mais esclarecedor. As pessoas vão aprender sobre todas as questões possíveis nos seus processos de socialização, né, enquanto elas estão vivendo. E a gente vai ter um processo de socialização em casa e fora dele. Então, talvez seja muito mais prudente que os pais tenham diálogos abertos com seus filhos
sobre as questões sexuais, sobre as questões religiosas, se for o caso, né? Se a família tiver interesse nesse diálogo. Eu particularmente tenho muito interesse, né, pela história das religiões e tudo mais, então, né, gostaria de poder compartilhar esses momentos, esses diálogos com meu filho. Tá muito jovem, ainda não dá para dar aula de filosofia e sociologia para ele, né? A gente vai introduzindo os temas meio assim, né? Tá, o papai vai contar uma historinha do John Locke para você e tal. Enfim, mas tem que ser franco. Eu vejo como esse o caminho. Eu ainda não entrei em nenhuma dessas conversas com o Bento porque ele é realmente muito novo, né? Mesmo eu também tenho sobrinhos, mas a faixa etária é exatamente a mesma, alguns são mais novos, um que é um pouquinho só mais velho. Então, eu ainda não tive pessoalmente a oportunidade de ter um diálogo franco com o filho, sobrinho, sobrinha, ninguém, né? Porque eu acho que ainda não é o momento. Mas quando for o momento, a pessoa tem que estar ciente de que relações afetivas são absolutamente normais, e que existem formas de prevenção à gravidez indesejada, existem formas de prevenção à DST, enfim, vamos dizer, aquele básico que a gente vê nas aulas de ciências, mas tem um peso diferente ou imagino que tem um peso diferente quando é o pai ou a mãe da gente que tem esse diálogo. Eu imagino porque meus pais sempre foram pessoas bem abertas para o diálogo, mas é um assunto que sempre foi muito tabu em casa. Então, não tive conversas com meu pai ou com a minha mãe sobre prevenção da ST, sobre gravidez indesejada. Não tive uma posição. Minha mãe, no preservativo, ela falou: não quero ser vó. É isso, e só. Né? Então, acho que falta mesmo uma construção mais ampla. Em relação a temas religiosos, por exemplo, é uma tendência muito forte das pessoas, né, quererem que os seus filhos sigam as suas religiões. E eu entendo e respeito completamente essa tendência. Eu acho que é normal das pessoas, daquilo que lhes faz bem, ela querer mostrar para os seus filhos. E eu não tenho nada contra e nem faço nada diferente disso. Né? Meu filho também, né, ele seguiu o ritual básico, ele foi batizado e tudo mais. Mas eu pretendo deixar ele muito livre na possibilidade de escolha de uma forma de fé ou de não praticar nenhuma forma de fé. Quero que ele seja uma boa pessoa, só. Independentemente de se ele vai, né, identificar-se com uma ideia ou outra, seja política, religiosa ou não. Eu só quero que ele seja um cidadão de bem. É só isso. Né? E você acha que os primeiros anos de vida, por exemplo, o seu filho tem 5 anos, Sim. são os cruciais para o desenvolvimento do indivíduo como pessoa? Tipo, social, físico, mental? Ou é uma coisa mais que a gente vai aprendendo na adolescência? Não. Todos os processos vão ser importantes, mas a primeira infância é fundamental. É fundamental. Então, quando a gente pensa em coisas que não parava para pensar antes de ser pai, mas, por exemplo, na alimentação. Né? Então, dizer, como que a criança vai viver essa etapa daquilo que a gente chama lá no comecinho da infância de introdução alimentar. Meses, né? Um mês, um ano, enfim, não lembro exatamente as datas, mas começa a deixar de ser só o leite materno, começa a ter ali uma fruta, uma coisa assim. Olha, se lhe é ofertado uma variedade maior de coisas, existe uma chance da criança, né, ter o hábito de uma refeição mais saudável. Ontem à noite, minha esposa e eu jantamos um pastel, né? A gente dá o luxo de da gordura às vezes. E vez ou outra não tem jeito, a gente vai ter que fugir do cardápio saudável. E o Bento não quis. Minha esposa filmou isso, eu gargalhei. Ele pediu uma cenoura. Ele jantou uma cenoura. Ele gosta de cenoura crua. Ele descasca a cenoura e ele come como se ele estivesse comendo o pastel da feira, sabe? Aquela coisa assim que tipo, todo mundo come com prazer e tal, né? Ele gosta. Isso é uma construção, então, que foi feita ali no começo da infância. Então, lhe foi oferecido fruta, cenoura, alimentação saudável e tal. Não que ele não vá comer chocolate, gente. Eu não tenho essa utopia. Né? Ele come, ele adora chocolate, ele gosta de doce e tal. Mas meu filho não come quase nada desses ultraprocessados. Ele nem gosta. O pai dele gosta, mas ele nem gosta de salame. Ele não come, simplesmente não come bolacha. É uma criança estranha, não come bolacha, come bala, pirulito. Porque não foi dado no começo. Então criou um hábito. Ele prefere fruta. Realmente ele prefere. Come chocolatinho, óbvio. Também merece, né? Todo mundo gosta de sorvete, algo assim. Então, nesses primeiros anos, a gente vai definir muita coisa da vida adulta. Paladar, o trato com as pessoas. Então, eu acho até que a gente força demais a criança a cumprimentar os outros. A gente força demais a criança a dar oi, dar tchau, tal. Nem a gente quer tanto, né, cumprimentar pessoas que eu não conheço. Mas é importante, é necessário para que ele aprenda, né, um comportamento social. É importante.
tem dado certo. Eu acho que nesse sentido tem dado certo. Trago ele aqui de vez em quando, né? Com esses horários e tal, de gravar alguma coisa ou outra, ele sempre socializa com todo mundo, conversa, brinca, enfim. Acho que é um bom caminho, é isso. Mas pensar nesses primeiros anos como fundamentais, para tudo, para tudo. É a base, exatamente, é a base. Daí aumenta a responsabilidade também. Sobre a personalidade dele, o jeito que você cria ele, você acha que vai influenciar, assim, tipo, ele vai ser uma pessoa mais calma, uma pessoa mais agitada? Eu acho, Magília, eu acho que um pouco é da pessoa, cada um tem o seu jeito, tem a sua personalidade, mas existe também aquilo que a gente constrói, né? Aquilo que a gente mostra para a criança, aquilo que a gente demonstra para a criança. Então, uma demonstração de amor, por exemplo, né? Ela vai ser muito mais efetiva do que qualquer outra demonstração. Meu filho é carinhoso, amoroso, até demais tem hora. Porque ele agarra e não larga, e fica beijando e fala que ama e tal. É delicioso. Mas no 12º beijo você já tá bom, né? Já deu, né? Tá legal. Mas é bom, né? Ele consegue externar isso, mas a gente também sempre externou, né? Olho pra ele, falo, te amo e tal. E entendo que pessoas que vêm de gerações anteriores, de criações anteriores, não tem a mesma facilidade. Não tem a mesma facilidade. Eu amei poucas pessoas na minha vida como amei o meu avô, pai do meu pai. Mas é um homem fundamental, essencial para mim, ele já nos deixou há quase uma década. Mas eu não lembro, de verdade eu não lembro, de ter olhado no meu avô assim, favor, eu te amo. Mas eu demonstrei amor para ele de todas as formas que eu pude. Mas eu não lembro de ter feito isso. E eu já vi meu filho fazendo isso com os 4 avós, com as bisavós que ele tem. Tem um bisavô, 2 bisavós, privilegiado. Tem os 4 avós, né? Tá bem. Eu já vi ele falando isso para vós, avós, bisavô, enfim. É interessante, né? Essa construção que a gente consegue fazer, Marge. Não sei se eu respondi o que você perguntou, mas enfim, é isso. Acho que ajuda. Não vai definir a personalidade. A personalidade ainda tem muito do que o indivíduo é, né? Mas ela é construída também, ela também é social. É isso. Uma parte dentro de casa, outra fora de casa também, com os amigos. Ah, sem dúvida. Sim, né? A gente vai ser uma média das pessoas com quem a gente convive, né? Então, você vai sofrer influência, querendo ou não, eu vou sofrer influência de pensamentos, de comportamentos, de atos das pessoas com quem eu convivo, dos amigos e também de casa, da família, sem dúvida. Como que o vício da tela, que muitas crianças têm hoje em dia, pode afetar, por exemplo, quando ela for um pouco mais velha, assim, ou até na própria infância? Na infância, já afeta. Eu acho, e já li muito sobre isso, sobre o quanto afeta na própria infância. Tem um livro, foi o Paulo que me recomendou esse livro e, nossa, ele é um tapa, assim, nos pais. Chama Aigen. É uma psicóloga estadunidense chamada Jean Twenge, alguma coisa assim. Ela fala dessa geração de internet, enfim, de todos os is possíveis nesse cenário. E ela analisa o cenário estadunidense que é anterior ao nosso, né? O acesso à internet, as telas lá foi antes da gente aqui. Hoje ela é massiva aqui. E as análises dela são todas desesperadoras, né? Do entendimento de uma juventude que lá, já jovens, aqui agora, entrando na juventude, estão despreparados para a vida adulta. É isso o subtítulo do livro, né? Os jovens estão mais calmos, mais, né, menos rebeldes, mas ela usa esse termo, completamente despreparados para a vida adulta. Na tela, se a gente pega um YouTube da vida, né, o YouTube Kids, tanto faz, a criança muda o desenho assim, né? Eu assisto 10 segundos, eu não quero, tal. Mas na vida, quando alguma coisa não me agrada, eu não mudo em 10 segundos. Então eu tô criando uma criança extremamente ansiosa com a mudança e com os níveis de hormônio, todos os hormônios lá ligados à felicidade, altíssimos quando ela tem a tela, quando ela tá assistindo. E quando ela não tá? Quer dizer, nada agrada essa criança, nada é divertido o suficiente, certo? Então, assim, a tela é substancialmente um vício. Ela é substancialmente um vício. E que eu não sei, bom, a não ser por esse livro, né, dessa psicóloga, eu não sei entender exatamente a vida adulta, né, de uma pessoa, mas com certeza na própria infância, problemas de sociabilidade, da criança que não quer brincar, que só quer ficar ali. Isso consequentemente pode gerar problemas de saúde, de crescimento, de desenvolvimento, né? A gente ainda não tem tanta base científica para falar dos efeitos diretos na formação mesmo de ligações neuronais, mas existem estudos iniciando indícios
né, de que neurologicamente a gente está prejudicando essas crianças, de que essas crianças não vão ter um desenvolvimento cognitivo completo. Coordenação motora, gente. Coordenação motora, né, que é uma coisa tão funcional, tão necessária, né, na vida em sociedade. A gente vai assistir lá o filme de 1983 chamado Ilha das Flores, vai falar de desigualdade e tal, um filme, né, de um diretor brasileiro, mas ele fala: o ser humano tem telencéfalo altamente desenvolvido e polegares opositores com movimento de pinça, né? E aí quando você vai ver essa, né, a importância disso, mas quando eu só fico aqui, eu não desenvolvo o básico. Então, puxa, ao invés de um celular de R$1.000, os pais poderiam dar R$1.000 de Lego para uma criança, que é muito mais legal, né? É muito mais funcional, é muito mais efetivo. E não precisa ser R$1.000 de Lego também, a gente não precisa pensar nesse nível tão alto de gasto. Então, bloquinhos de montar. Sabe aqueles bloquinhos? Eu não sei se vocês tiveram isso na infância ou não, mas aqueles que simulam uma casinha, que você tem uns quadradinhos com um telhadinho. Gente, isso é de madeira. Isso custa R$20, né? E a criança consegue criar um universo maravilhoso. Ela cria. As crianças precisam aprender a brincar. Isso desenvolve a criatividade, né? Isso é maravilhoso. Coisas que são simples, mas que a gente só vai descobrir se a gente, né, estuda sobre isso, conversa com pessoas sobre isso. Brinquedos no banho. A gente imagina que é uma coisa pro bebê, né? Mas meu filho tem 5 anos, tem brinquedo no banho até hoje. Então um potinho de sorvete lá, que fica um monte de coisinha que é plástica, que é boneco, que é coisa assim, que dá pra brincar. Tem o Pocoyo lá, tem uns bichinhos que ele gosta, até o desde bebê estão lá até hoje. E, sei lá, um pratinho que ele usava na massinha e fica ali, não sei o que. Ele brinca todo o banho. Ok, vou ter um problema ambiental, vou gastar muita água, muita energia. Mas tudo bem, os banhos dele são longos e são momentos de brincar. O primeiro, que gosta de tomar banho, não vai ter esse problema, não vai ser o cascão. Segundo, que é um momento a menos da tela, certo? É isso. Eu também vejo o outro lado. A tela é a chupeta eletrônica. A tela é a chupeta eletrônica, né? Se a chupeta antigamente tinha uns remedinhos, eu não lembro o nome, mas nem é das nossas gerações, é uma coisa muito antiga. Tinha um negocinho que passava na chupeta da criança, colocava na boca da criança, a criança ficava calminha, né? Não sei nem se isso é permitido ou não, se isso é proibido hoje ou não, mas né, provavelmente não seja mais permitido. Mas era alguma coisa que relaxava a criança, que acalmava a criança, isso era muito comum. E a chupeta em si é um instrumento muito comum para acalmar a criança. Hoje, substituir-se a chupeta por um celular. Dá o desenho para a criança. Eu não vou ser hipócrita e falar que eu nunca dei o celular pro meu filho. Tem jogos no meu celular que são jogos dele, que ele joga, que eu não sei nem como joga. Mas tem que ter uma limitação, né? E eu não posso, não, de forma alguma, a gente tem que ofertar uma tela para uma criança de 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Não é surreal. É compreensivo o lado das pessoas que trabalham tanto, que é tão corrido, que é difícil. Eu chego em casa, tenho que fazer uma janta, tenho que, né, cuidar de uma casa, cuidar do cachorro, não sei o que. A criança está ali, a criança requer atenção. As pessoas deviam pensar isso antes de ter filho. Criança requer atenção, e muita atenção. Mas muita atenção. E se a gente não está disposto a abrir mão de um momento de descanso, é melhor nem começar a brincar com esse negócio de ter filho, né? Porque é isso, né? Os momentos de descanso, eles vão se esvaindo, né? Vai desaparecendo. Ou eles são em conjunto com a criança, né? Você vai descansar junto com a criança. Como? Põe a tela ali, vamos assistir um filme, né? É mais fácil, mas não é o ideal. Aí, sem sombra de dúvida, eu até fugi da sua pergunta, Marjorie, mas gera vício, gera dependência e gera problema na própria infância. Essa coisa da coordenação motora, que a gente não desenvolve isso aqui, né? A da Noninho teve que adaptar a embalagem deles. Agora a gente gira a embalagem, né? Porque os pais estavam reclamando que os filhos deles não conseguiam abrir o negócio assim. Então eles adaptaram a embalagem pra ficar mais fácil para as crianças. Pra não deixar de vender um negócio que nem saudável. Mas tudo bem, é gostoso, tá? De vez em quando não tem problema. E é isso, não é tão mais fácil ensinar a criança a abrir, a se virar e tal. Eu vou permitindo que o meu filho vá fazendo cada vez mais coisas, né? Então, bom, ele lava a louça comigo, eu não vou deixar a criança lavar uma faca desse tamanho de churrasco, né? Não vou cortar a mão dele. Mas o resto, puxa, tudo. Ele gosta de dividir, ele põe um banquinho, tem um banquinho de madeira que meu pai fez para ele, põe um banquinho, alcança a pia, aí eu passo o sabão, ele passa a água, coloca lá e tal, faz isso. Aí um dia a gente tava lavando louça junto, ele falou: eu queria comer um pão, você faz pra mim? Ele tinha louça pra lavar ainda, eu falei: faz você. Abriu um sorriso aqui. Posso?
Uhum. Você sabe montar o pão, sabe montar a faca, sabe montar. Cuidado com a faca. Você tem tipo, andar com a faca, aponta ela pra frente. Né? Porque você tá andando aqui, tropeça, cai alguma coisa, né? Criança distraída e tal. Aponta a faca pra... Meu, ele chega em casa da escola, né? Agora no fim da tarde ele vai comer um pãozinho, ele vai lá, andando com a faca apontando pra frente, pega o pãozinho, né? Uma coisa de cada vez, põe a faca na mesa, aí vai pegar pega o pãozinho, pega o requeijão dele, corta do jeitinho dele, né? A criança tem os seus hábitos, ele não gosta de casquinha do pão de forma, aí quando é pão de forma ele vai lá, corta a casquinha, todo cuidado, se vira, tá desenvolvendo a coordenação motora fina mesmo, né? Então, e precisa, é necessário. E até mesmo uma autonomia da parte dele, né? É perfeito. Eu não vou poder fazer as coisas por ele o resto da vida, né? Não vai fazer sentido o cidadão ter a idade de vocês e eu fazer uma lancheira, né? Pra ele, eu cortar o pãozinho. Então, precisa aprender a se virar. Exato, é isso, é importante. E aí você volta lá pra questão da tela, né? A criança tá ali, a mãe dá um pratinho com o pão, com o suco, não sei o quê, ele continua assistindo, né? Não tem um momento de socialização, por exemplo, de sentar numa mesa para almoçar, para jantar, uma coisa assim. Quer dizer, a vida é corrida, a minha também é, a dele também é, mas a gente precisa encontrar esses momentos, né? Ontem, pela manhã, a hora que ele levantou, veio tomar o café da manhã, eu sentei com ele, eu já tinha tomado o café, eu acordei ele para ele ir pra escola, coloquei lá e tal. Ele falou, nossa, eu tive um sonho muito legal. Né? Se eu tivesse ligado a TV ou dado no celular, ele nunca nem me contaria esse sonho. E ele contou o sonho, realmente foi um sonho divertido. Né? Enfim, é isso, é criar momentos que não sejam necessariamente como a tela. É difícil, eu admito, como pai é muito difícil, é muito mais fácil. Mas vai ser uma lembrança boa dele no futuro. Sim, sem dúvida. Outro dia eu estava olhando galeria de fotos no celular, eu tenho fotos com meu filho de meses até agora em situações de brincar. Né? Isso é muito gostoso. Na bike, ele nem cabe mais na cadeirinha da bike, mas eu coloquei uma cadeirinha daquela bike, de vez em quando ele pede pra andar naquela. Agora ele anda na dele, né? Mas a gente sai andar de bike junto e saía muito, né? De primeira infância, 1 ano, 2 anos, ele ali, né? Na cadeirinha. Pô, muito melhor do que tá assistindo uma televisão, sem dúvida. Nesse negócio de vício em telas, que a gente vê crianças e adolescentes muito mais impacientes, né? Por causa que agora em dia é um vídeo super rápido e não tem mais capacidade de ouvir uma conversa de 1 hora, por exemplo. A gente pode ver esse exemplo aqui no Portinari mesmo, que no começo o Paulo não dava apostila pra gente, mas hoje em dia ele dá, e acho que começou a dar depois da pandemia, porque agora tem muita aluno que não consegue prestar atenção na aula de 50 minutos, então tem que recorrer à apostila pra estudar depois. Nossas aulas eram de 1 hora, e com materiais produzidos pelos professores ou sem materiais. Você tem razão, uma mudança de perfil, né, que assusta. Acho que vocês estão realmente, a geração de vocês está extremamente ansiosa, com dificuldade mesmo de uma atenção. Conversava com um amigo outro dia, a gente falando, cara, a gente gosta de futebol, assiste futebol, mas meu filho, né, consegui fazer ele torcer pro São Paulo, coitado, né? Mas enfim, mas não sei se ele vai ter paciência para um jogo. Ele até agora não assistiu nenhum jogo comigo, jogo do começo ao fim. Ele assiste 2 minutos, vai brincar de alguma coisa, volta, assiste mais 2 minutos, volta, vai brincar. Não sei se ele vai ter paciência para 1h30 de futebol. Nem eu tenho mais, na verdade. Mas é um problema substancial, né? É um problema grande. A gente tem que enfrentar. Enquanto sociedade, a gente tem que enfrentar. Enfrentar de frente mesmo ali, olhar, levar a sério a palavra enfrentar, né? Estar de frente ao problema e tentar resolvê-lo de alguma forma. Né? Reduzindo o uso disso, por exemplo, é uma ótima estratégia. Bom, então é isso. Muito obrigada, professor, pela presença. O papo foi muito bom, né? Obrigada. E a gente pôde esclarecer algumas dúvidas. Muito obrigada por assistirem. Que agradeço. Foi muito bom participar. Obrigadão. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.